no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Obrigado à nossa banda. Bênção demais. Aplauda mais uma vez a nossa equipe de trabalho. O pessoal preparou com tanto carinho, trabalharam duro, Até hoje pela manhã, estávamos nos últimos ajustes, trabalharam ontem, antes de ontem, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje, pudéssemos desfrutar dessa mensagem. Na verdade, todo o objetivo das nossas séries é trazer o quê? Trazer ensino de qualidade, ou seja, que você possa, que nós possamos sair daqui desafiados pela palavra de Deus, porque tudo é isso. Todas as vezes que eu abro a Escritura Sagrada, o que ela provoca em mim? Confronto, não é verdade? Porque eu leio qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus confronta a minha própria vontade. E o que acontece? Muitas vezes, minha alma esperneia. E esperneia bravo. Damos coice para tudo quanto é lado. Por quê? Aí Deus fala assim: se for preciso, eu vou passar um anzol no seu nariz e vou te puxar para onde eu quero te levar. Deus tem um propósito para todos nós. E hoje nós estamos aqui porque é o roteiro da minha vida. Qual é o roteiro da sua vida? Onde você traçou, o roteiro para a sua vida? Quem aqui tem um plano de vida? Quem aqui tem um plano? Todos nós, até aqueles que dizem não ter plano, o plano é não ter plano. Não é isso? Fala assim: não, eu deixo a vida me levar. Eu não estou muito preocupado, eu vou reagindo conforme as coisas vão acontecendo. Então esse é o plano. Mas muitas vezes não é bom, porque quando eu tenho o objetivo, eu trabalho em favor daquilo que eu estou almejando. Qual é o desafio de tudo isso? O desafio é que muitas vezes, e a maioria de nós, não tratamos primeiramente com o Criador a respeito dos planos deles para nós. E aí começamos aqui a ter problemas, porque nós às vezes estamos querendo ir para uma direção e Deus quer nos levar a outra direção. E aí nós temos um desafio, que é o quê? Qual plano vai prevalecer, o meu ou o de Deus? É uma pergunta. Você tem certeza? Quem tem certeza que é o plano de Deus que vai prevalecer? Então, por que a gente perde tanto tempo caminhando nos nossos próprios planos, ao invés de que no relacionamento com Deus descubramos o plano dele para nós? Por isso que muita gente tem dificuldade de oração. Tem aqueles que imaginam que só vai acontecer se eu orar, e aqueles que pensam que tudo já está escrito, então eu não preciso de orar. E imaginamos que oração é apenas a arte de persuasão de Deus. Eu vou persuadir a Deus a fazer minha vontade. Não, a oração é conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. Quanto mais eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, mais eu alinho o meu pedido de oração à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas todas as vezes que eu não conheço a Deus, e pelo contrário, eu desconfio dos seus planos, dos seus objetivos, eu endureço meu coração e tento traçar a reta que eu mesmo me proponho para nós. A nossa série vai fazer reflexões sobre vários, são parábolas, são histórias contadas pelos escritores, pelos autores, que tentam, de alguma maneira, trazer entretenimento, e outros fazer reflexões sobre a própria vida, falar sobre as circunstâncias de história, de percorrer o nosso caminho, traz reflexões de toda sorte, e de todos os tipos de pensamentos humanos, e alguns deles muito próximos daquilo que Deus propõe para nós. É claro que todos os filmes que a gente vai usar nessa série nunca se propôs a ser um tratado teológico. Eles são figuras, são histórias contadas que de alguma maneira nós podemos aprender ou desaprender com eles. Então nós temos a tese, podemos ter a antítese. Nós não queremos ser como aquilo que seja o personagem que é. Então é a cultura popular. Nós vamos percorrer 4 finais de semana e vamos contar a história desses filmes que estão aí nos cartazes, que você vai poder observar. E hoje nós vamos contar a história, vamos ser inspirados pela história do Todo-Poderoso. A tradução em português ficou Todo-Poderoso. Na verdade o filme original chama Bruce Almighty, o Todo-Poderoso Bruce, que é a história de um rapaz que era repórter de TV.
E ele tinha um dom, o dom dele era fazer as pessoas rirem. Ele contava as histórias pelas jornadas, através da reportagem, mas ele estava achando que a vida dele estava meio ruim. E ele almejava ficar no centro do jornalismo, aquele jornalista ficado sentado, é chamado de âncora, aqueles que sentam na plataforma ou na bancada principal do Jornal Nacional, do Jornal Hoje. E ele almejava aquilo porque ele imaginava que aquilo era progredir na sua carreira, em tudo isso. Como todos nós queremos progredir, queremos amadurecer, queremos, prosperar. E o Bruce pensava que esse era o plano, ou seja, almejar a vaga que um lá ia aposentar, e ele pensou, essa vaga vai ser minha. Ele era namorado, e aí tem os personagens, vamos colocar os personagens. O Bruce, aí a namorada dele chamada Grace, e todo mundo conhece lá do Friends, os mais antigos. Aí temos o próprio Deus, põe o Morgan Freeman. Como é que você imagina Deus? O Morgan Freeman mandou bem, mandou? Porque às vezes a gente pensa num Deus aquele, qual a figura que a gente tem na cabeça? A gente pensa Deus parecido com a gente, é uma forma antropomórfica, que é dar a Deus forma humana, que a gente imagina, porque fala que Deus ouve, que Deus vê, que Deus sente, que Deus amamenta, aí vai ficando mais difícil, E temos uma figura interessante que passa pelo filme, que é um morador de rua. E esse morador de rua está sempre com uma plaquinha lá, chamando a atenção para que ele pudesse ver os sinais. Muitas vezes na nossa vida, o Espírito Santo está falando conosco e a gente não presta atenção. E é uma cena interessante, quando ele sofre até um acidente lá, ele está assim, Deus, me mostra um sinal, aí parece um caminhão com as placas. Aí ele não vê aquilo, ele fala, não, mas fala comigo, aí aparece uma voz. E às vezes na nossa vida Deus está dizendo, presta atenção no que eu estou falando com você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo aqui? Eu quero. Por quê? Porque é aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos trazer à memória o que Jesus nos ensinou, aquele que vai produzir em nós uma caminhada e uma jornada que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então a história dele conta de que esse jovem repórter queria alcançar, e ele, num determinado momento, havia ele e um outro que pudesse ser escolhido, e ele imaginava que ia ser ele, e ele se prepara, ele acha que ele é o cara, afinal de contas ele era muito bem quisto, e na hora de escolher, a produção escolhe o outro apresentador para assumir a bancada do jornal mais importante. Aquilo que produziu uma catástase emocional na vida dele. Por quê? Porque ele fez plano, ele fez projeto, e as coisas não se apresentaram como ele traçara na sua mente ou no seu coração. O que acontece na nossa vida muitas vezes? Frustração. Quantas vezes nós somos frustrados? Frustrados por quê? Porque nós planejamos coisas, e as coisas não acontecem como nós imaginamos. E o que aquilo produz em nós? Produz, como nós vimos aí no final de semana, química ruim, não é isso? Que nosso corpo, gente fica doente, frustrada, e às vezes você encontra muitos de nós. É incrível ver que as estatísticas mostram que mais de quase 65% das pessoas vão para o trabalho sem querer ir trabalhar, porque não gostam do que fazem. Ou seja, imagina um trabalhador fazendo o que gosta, o que não gosta, durante a vida toda. É frustrante. Muita gente frustrada no seu casamento, porque sonhou um casamento, imaginou que, e aí, a gente como conselheiro, a gente vai aprendendo algumas coisas, a pessoa imagina o seguinte, não, a gente vai namorar, e eu tenho fé, pastor, que Deus vai mudar ele, que Deus vai mudar ela. Aí a gente entra no casamento na expectativa do que Deus vai fazer, mas Deus nunca disse que faria. E aí o que acontece? Na relação, 1 ano, pensa que a coisa ainda está na lua de mel, estamos ajustando as coisas, mas de repente a gente percebe que aquela pessoa que nós projetamos uma ideia não existe, o que existe é aquele que eu me casei. O que acontece no casamento? Frustração, não aguento isso mais, porque eu imaginei que ia fazer isso. Não. Sabe quem pode mudar? Eu, não o outro. Então há frustrações contínuas na vida de cada um de nós, do trabalho, das relações de amizade, das pessoas que se amavam. E há uma palavra lá em Provérbios que diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então muita gente está frustrada na vida porque está sempre esperando, está sempre aguardando. E às vezes a gente tem que aprender algumas coisas. Primeiro,
esperar como Abraão. Abraão esperou contra a esperança, porque Abraão olhava para a sua situação e a sua situação não era adequada ao plano e o projeto, não dele, mas que Deus disse que faria na vida dele. Abraão era estéril, era impotente, a mulher dele era estéril, e Deus falou que ele seria um pai de nações. Mas o interessante é que Abraão não esperava no plano dele mesmo. Abraão foi capaz de esperar porque havia uma palavra do Todo-Poderoso a respeito da vida dele. E todas as vezes que ele tentou dar um jeitinho para ver realizado aquilo na força do seu braço, causou problemas. Chegou o dia da gente se entregar voluntariamente a Deus e dizer: Deus, faz de mim o que o Senhor desejar. E sabe por que a gente não faz isso? Porque temos medo de quais são de fato esses planos que Deus tem para nós. E imaginamos que os nossos planos podem ser melhores que os planos de Deus. Tem uma presunção e arrogância de imaginar que nós somos capazes de traçar para nós planos melhores do que aqueles que Deus pensou em nós quando nos criou. E aí nos frustramos, porque não são aquelas coisas que imaginamos, né? E Deus está falando para mim e para você: olha, você planejando por você mesmo vai se frustrar sempre. Por quê? Porque Deus tem um plano maior do que o plano que nós temos para nós mesmos. Então o plano vem da expectativa gerada de um projeto em que eu não levei a vontade de Deus em consideração. Eu vou seguir no meu caminho, planejando a respeito de mim mesmo. Eu percebo as coisas, imagino qual vai ser a melhor opção para a minha vida. E vamos ser sinceros, quantas orações na nossa vida nós pedimos, insistimos, nós subimos um monte, nós conclamamos os irmãos e as irmãs de oração para que Deus realizasse o nosso desejo, e não aconteceu como nós pedíamos. E que hoje, olhando do ponto que nós estamos, nós falamos assim: obrigado, Deus, que o Senhor não me deu o que eu pedi. Naquele momento foi uma frustração, afinal de contas, imaginávamos que o melhor que nós poderíamos receber da parte de Deus era o que nós queríamos. Mas aí, hoje, depois de ver a vontade de Deus que é boa, perfeita, falamos: glória a Deus, o Senhor é bom, eu não era capaz de pensar tudo isso a respeito de mim. Aí a gente... E por que muitas vezes a gente repete o problema? Porque, de novo, muitas vezes nós estamos lá, afadigados, pensando: Deus, faz do jeito que eu peço, né? Por quê? Primeiro, fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos dos homens parecem puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ele está dizendo assim: sabe o seu caminho? Abre mão dele e assume o caminho de Deus para a sua vida. Sabe os seus projetos, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos? Abandone-os e assuma os projetos de Deus para você, que você vai ver que as suas respostas chegarão de forma adequada. Deus vai trazer. Há um livro do Larry Crabb que ele fala assim: Deus trabalha continuamente para frustrar os projetos dos homens. Deus trabalha na sua frustração. Deus quer te frustrar. Sabe por quê? Porque Ele quer te deixar a sua própria sorte, para você perceber que o plano dele é melhor. Então Ele fala assim: olha, qual que é o seu plano? E você resiste a Deus, você resiste a Deus. Nós resistimos a Deus, nós resistimos a Deus. Aí Deus fala assim: então vai. O que acontece? A pior disciplina que Deus pode dar a um homem, a uma mulher, sabe qual é? Entregá-los a si mesmos. Deixar nós a nossa própria vontade. Por quê, amado? Porque a sabedoria do humano é terrível, os planos dos homens são terríveis. Diz lá que a sabedoria do homem é terrena, animal, e termina por sendo revelada como demoníaca. Então, eu deixar da minha própria sabedoria, o mínimo que eu posso perceber é uma ideia terrena, ou seja, de um mundo que só se restringe a essa vida. Segundo, revela a minha ação animal, ou seja,
meus apetites, minha vaidade, meu querer, minha vontade, e que depois revela o quê? Demoníaco. Por que é demoníaco? Porque a Bíblia diz que quando nós andamos no pecado, quando nós não tínhamos ainda o sangue de Cristo sobre a nossa vida, nós éramos escravos do pecado, ou seja, não há como resistir ao pecado. E quem é o príncipe que rege todas as coisas? Satanás. Então nós acabando sendo o quê? Dominados por Satanás. Há caminhos que parecem certos, mas acabam levando a caminhos de morte, que está lá em Provérbios 14. Aí Isaías fala assim para a gente: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os seus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Enquanto não alinharmos, o nosso coração ao coração de Deus, amado, frustração. Pensa, quando um homem está totalmente centrado na vontade de Deus, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O problema é que muitas vezes a gente lê esse versículo sem saber o contexto. O contexto lá está dizendo: eu posso sofrer todas as coisas, eu sei ter abundância como ter necessidade. Aí ele diz: por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele está dizendo: eu sei passar por sofrimentos. Agora, passar por sofrimento sem propósito é estutícia, é burrice. Mas quando há propósito, eu falo assim: eu sei que Deus tem planos de bondade. E às vezes os planos de Deus vai passar pela boca do leão, vai passar por ser tocha na arena dos homens. Porque é isso que aconteceu com os nossos heróis da fé. Foram comidos por animais, pedaçados em praça pública, viraram tochas humanas queimadas como testemunho de gente que não serve a Deus nenhum. Mas você está pronto? Se eu tenho propósito, um missionário que leva a família para viver em condições primitivas, em cantos dessa terra, em lugar de perseguição, em que as pessoas estão pondo bomba dentro de casa, estão queimando igreja com as pessoas lá dentro, só tem um entendimento: esse é a vontade de Deus de eu estar aqui. Se eu não tenho essa convicção, para que eu vou estar naquele lugar? Então muitos de nós estão vivendo uma vida medíocre porque não sabe qual é o propósito de Deus, porque qualquer resistência, qualquer dificuldade: está difícil, pastor, a gente está sofrendo muito complicado, as pessoas, é isso mesmo. Agora, se eu falar assim: não, é aqui que Deus quer que eu esteja, é nesse lugar que Deus tem para mim, esse é o tempo e o momento de Deus na minha vida, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque esse homem que escreveu isso é aquele que padeceu em cadeias, amarrados pelas mãos e pelos pés aos soldados. E é interessante quando Deus fala para Paulo, Paulo era o perseguidor da igreja, depois Deus fala assim para ele: olha que chamado, não, deixa ele vir, é bom que ele saiba o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Poxa, quem quer fazer um apelo? Quem quer vir aqui para frente para sofrer o que é necessário para servir o nome de Jesus? Muitas vezes a gente fala assim: não, sofrimento me livra disso. Está amarrado, pastor. Não, a Bíblia diz, amado, que há caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas são de morte. E há caminhos que parecem ser caminhos de morte, são caminhos de vida, porque é o que Deus tem para a vida de cada um de nós. E quando a gente se depara nesse lugar da frustração, nesse lugar da nossa constatação de que as coisas não aconteceram como eu imaginava, por isso que muita gente entra o quê? Depressão, dentro de quarto escuro, desistem. Eu lembro que desde que eu me converti, se a gente pega às vezes naqueles dias de muita tristeza, às vezes você quer ficar no quarto, fala: hoje eu não estou bem, apaga a luz, eu não quero receber ninguém. Aí o que vem à memória da gente assim: o que Jesus fez por mim? Não tem sentido nenhum eu ficar nesse lugar, não faz sentido eu me entregar. Afinal de contas, Deus diz que é por mim, que eu não precisava temer coisa alguma. Se Deus de fato existe, eu creio nisso, então não tem como eu entregar as dores e os porões da minha alma. É momento de eu levantar, resplandecer e lembrar das promessas: levanta, resplandece, pois é nascido sobre ti a luz do Senhor. Ou seja, começa a trazer à memória as coisas que me dão esperança. Mas há momentos, quem nunca passou por isso, que a gente passa e põe a mão no peito e fala assim: Deus, por que comigo? Às vezes a gente não tem coragem de verbalizar algumas coisas para Deus, e Deus, presta atenção nisso, Deus não tem problema com os nossos problemas e as nossas indagações. Deus não entra em crise com as nossas crises.
Deus nunca teve problema de aqueles que chegaram na presença dele e rasgaram o coração. O salmista, você vai ver lá e fala: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me largou. E vamos ver isso daqui a pouco. E aí, para falar dessa frustração, tem uma cena interessante do nosso personagem de hoje, que é o Bruce, que fala lá sobre um momento de profunda indagação com Deus e com a namorada, chamada Grace, de forma tão preciosa, é graça, né? Então ele está falando sobre uma relação de graça. Graças a Deus que está aqui. Ah, é Deus! Vamos agradecer a Deus, né? Porque suas bênçãos estão chovendo sobre mim. Peraí, isso não é chuva! Bruce, por favor, não faça isso. Sabe que tudo que acontece tem uma razão. Que eu não preciso. Isso é um clichê. Isso não serve pra mim. Mas olha o pássaro na mão que nós voando. Eu não tenho pássaro, eu não tenho mão. Deus levou meu pássaro e minha mão. Tá, entendi. Então Deus está te perseguindo, é o que está dizendo? Não, ele tá me ignorando completamente. Ele tá muito ocupado dando pro Evan tudo que ele quer. Ah, que ótimo, Sam. Mas errou o alvo. O poste é aqui! Não briga com ele, a culpa não é do cachorro. Não, a culpa é de Deus. Ele controla mal o Sam. Tá legal, já chega. Quer parar de se fazer de mártir? Eu não tô sendo um mártir. Eu sou uma vítima. Deus é um garoto malvado sentado perto de um formigueiro com uma lupa e eu sou a formiga. Ele podia consertar minha vida em 5 minutos se quisesse. Mas ele prefere queimar as minhas anteninhas e me ver contorcer. Tudo bem, querido, eu sei que está zangado. É totalmente compreensível que o Evan fez é cruel e errado. Mas hoje podia ter sido muito pior. Tô feliz que esteja bem. Como é que é? Eu não tô bem, não. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz com o emprego medíocre. Eu não tô feliz com o apartamento medíocre. Eu não tô feliz com uma vida medíocre. Quantos de nós estamos indagados? Às vezes a gente não tem coragem de verbalizar para Deus, mas lá dentro do nosso coração, a gente está dizendo, sabe o que é? Deus é culpado pelo lugar que eu estou. Deus me abandonou. Deus sabia que essas pessoas iriam me trair e não fez nada. E eu sirvo a Deus. E estou vendo aquelas pessoas que não servem a Deus tendo vida melhor do que a minha. Eu sirvo a Deus com genuidade e estou vendo gente que tem nem aí para Deus, com vida muito melhor. Estou vendo no Facebook delas. Não acredita tudo no Facebook, não, irmão. Às vezes a pessoa tem endividado até as tampas, dando cano em todo mundo, posando de gente próspera. Mas vamos olhar para nós mesmos, onde é de olhar para os outros. E aí há alguns personagens da palavra de Deus que nos lembram muito essa situação. Jó foi um desses. Jó era um homem que Deus mesmo deu bom testemunho dele, a respeito dele. Falou assim: olha, está ali o meu servo Jó, um homem fiel, reto, um homem bom, me serve, dedicado, faz o bem, filantropo, um homem que está lá cuidando dos pobres, trata bem os funcionários dele, um homem próspero. Aí o diabo vira e fala: claro que ele faz desse jeito, faz tudo por ele. Põe a mão nas coisas dele para você ver se ele continua bonzinho desse jeito. E aí, de repente, Deus permite, aí entra uma calamidade na vida do Jó. No mesmo dia ele perde os filhos, perde os bens, era um homem rico, um homem próspero, perdeu tudo. E por fim, perdeu a saúde. Fica lá cheio de chagas, com caco de telhas, e às vezes Deus, para tratar o cara, largou só a mulher falando no ouvido dele. Matou os filhos, tirou os bens, tirou os servos, e ficou a mulher lá apurriando ele. E aí, o Jó questiona a respeito dos planos de Deus. Diz assim, quando ele fala assim, Jó no capítulo 30, verso 20 e 22, diz assim: ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda, e tu não me respondes. Eu oro a ti, e tu não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue numa tempestade violenta e me jogas de um lado para o outro. Lembro bem, quando o personagem aqui diz que Deus me ignora. Ele não ouve o que eu estou falando com ele. E a pior coisa na vida da gente, quando a gente está tentando estabelecer contato com alguém, essa pessoa ignora. Já viu isso? Você fala com ela, não te responde. Você manda e-mail, não te responde. Você fica o quê? Chateado. Por quê? Porque na sua cabeça aquela pessoa não se importa com você. Porque a gente não deixa de responder pessoas que a gente gosta. E às vezes a gente está olhando para Deus, falando com Deus, fala: Deus, o Senhor me largou.
O Senhor me abandonou. E aí é interessante que os amigos de Jó chegam para ele e falam: Jó, Deus, o problema não é Deus, o problema é você. E o Jó olhava e falava assim: como? Eu sou justo, eu sou reto, eu não fiz nada de errado. Olha como eu trato meus funcionários, como eu trato as pessoas. Jó tinha uma alta avaliação de si mesmo. E a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado de não termos a nós mesmos maior do que de fato nós somos. Aliás, tem muito problema de gente que fala assim: coitado, tem que tratar ele porque tem uma baixa autoestima. Baixa autoestima é bom. Eu vou explicar por quê. Não é gente depressiva, entregue. É eu entender que o outro é melhor do que eu. Que a Bíblia diz: você quer ser o maior? Então seja o menor. A Bíblia diz assim: não pense demais a respeito de si mesmo, mas que os outros sejam melhor. Jesus veio ser servo e não ser rei como a gente gostaria. A gente gostaria de servir um Deus que estivesse no palácio. Jesus nasceu no estábulo, e quando alguns discípulos queriam andar com ele, falou assim: ó, vocês têm certeza? Porque eu não tenho onde dormir, onde é que não tem travesseiro. Você quer seguir um mestre desse? E é o mestre que nós servimos. Mas muitas vezes a gente está querendo de um Deus, de algo que Ele não quer nos dar. Aí fala assim: acontece que estava ali um homem chamado Eliú, filho de Baraquel, descendente de Buz, do grupo das famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque ele dizia que era inocente e que Deus era culpado. Quantas vezes, amado, nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor que é culpado. Porque se o Senhor quisesse, viu o diálogo? Em 5 minutos Ele resolvia a minha vida. Por que Ele não curou? Por que Ele deixou minha empresa quebrar? Por que Ele me deixou o outro trair? Por que eu fui abandonado? Quantas perguntas? Muitas dessas coisas, nós mesmos, com a nossa mão, trouxemos essas dores. A Bíblia diz assim: aquele que quer ficar rico atrai sobre si muitas dores. Ah, então Deus abomina a riqueza? Não, Deus dá riqueza. Mas Ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas todas as vezes que eu vou buscar o dinheiro foge de mim, porque o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E aí Deus se equivale, Ele fala assim: há 2 senhores, ó Deus ou as riquezas. Muitas dores que nós estamos sentindo, são dores porque da nossa ganância, da nossa avareza. E aí lá em Jó, depois disso, veio uma tempestade do Senhor, que deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras mostram a sua ignorância. Deus respondendo para Jó: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora o que é valente, mostre agora que é valente e responda as perguntas que vou lhe fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima da questão firmada, as colunas sustentam a terra. Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Deus perguntando para Jó: vamos lá, você quer saber muito da vida? Então onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria, de como eu rejo a minha história e a história dos homens? Quem é você para dizer que é melhor ir por aqui ou por ali, que não pergunta qual é o ponto que eu tenho para você? E aí a gente lembra de um outro homem de Deus chamado Asaf. Asaf, lá no Salmo 73, conta a história que o Asaf falou assim: Deus, vou ler aqui porque fica melhor. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições como os outros, por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles cheios de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E o Asaf está dizendo: eu olhei para aquele povo e tive inveja deles. Que é uma coisa mais terrível na vida de alguém, inveja. Sabe o que é a inveja? A inveja é quando eu olho para o outro e me comparo ao outro. E quer destruir qualquer coisa, se compara a quem quer que seja. Sabe por quê, amado? Porque o valor da sua vida está em você ser original. Você pode comprar um relógio de marca, e às vezes alguém, a mesma fábrica que fabricou aquele relógio de marca, fabricar um similar, igualzinho, com o mesmo maquinário, com a mesma coisa, só que ele não é o original. Ele nunca vai ter o valor do original, mesmo sendo exatamente igual àquele original.
Então sabe qual é o valor meu e seu? É sermos quem nós somos. E todas as vezes que eu me comparo com alguém, pode gerar inveja na minha vida. E a inveja vai destruir a minha jornada. E o Asaf está dizendo: Deus, eu tive inveja. Depois ele cai em si e fala assim: ainda bem que aquilo passou, porque eu me lembrei do que Deus é, quem Deus é, dos seus planos, dos seus projetos. Percebi, né? Lá em casa eu tenho um problema de projeto da nossa casa. A nossa garagem, colocamos um piso muito escorregadio e molha quando chove. Então todas as vezes que vai descer do carro que está molhado, dá até dor na coluna, de tanto tem que andar igual o gato, para não escorregar. E o Asaf diz que esses homens perversos, que não temem a Deus, são como aqueles que andam em piso ensaboado. Quem aqui já brincou de sabão, jogava no alpendre da casa, e vinha, escorregava, e de vez em quando caía, batia o coco na cabeça, batia assim, e os dedinhos tentando andar. A Bíblia está dizendo que os que não servem a Deus são como que esses que andam, e a qualquer momento o destino deles é o fracasso, o tombo. Deus é Deus, amado. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? Verso 11 do Salmo 45: o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como eu cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra, eu criei os seres humanos que moram nela. Com as minhas próprias mãos eu estendi o céu e ordenei que o sol e a lua aparecessem. Fala assim: glória a Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, pode por um acaso, depois a gente vai ver no Novo Testamento dizer, pode uma carta dizer a quem a escreveu, me escreva assim ou me escreva assado? Pode um livro dizer ao autor como ele gostaria de ser feito? O salmista está dizendo: olha, entende que Deus é Deus, e Ele tem um plano. Ele está dizendo: você quer me ensinar como eu cuido dos meus filhos? Quem é que é filho de Deus? Você acha que seu pai, Deus maravilhoso, é céus, Criador dos céus e da terra, bondoso, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, um Deus que é ciente de todas as coisas, nada foge, vai te abandonar? Ele deu aquilo que tinha mais. O céu ficou mais pobre quando Jesus encarnou, irmãos. Não há nada mais precioso no céu que a gente possa esperar. Deus, não há mais nada. Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Ele diz: já que nós já recebemos toda sorte de bênção que estão para nós nas regiões celestiais, e nos ensina a ter fé para que eu possa trazer das regiões celestiais e materializar isso na minha jornada. Deus é o regente do universo. Atos 4 diz: tu és soberano, Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que é. Isaías diz: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. E no mesmo Isaías 37 diz: o Senhor dos exércitos de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste todas as coisas. Em Apocalipse 4 diz: tu és digno, Senhor e soberano nosso, Deus de honra e glória. Você acha que você pode resistir a esse Deus? E é interessante, né? Porque uma das coisas que Deus, falando com o Bruce, diz para ele, ele fala duas coisas. Ele fala: você não pode dizer que é Deus, e você não pode forçar alguém a te amar, mudando a vontade dela pelo seu poder. Você já viu que Deus não faz isso conosco? Porque Deus podia falar: me amem. Como é que Deus fez com que nós o amássemos? Porque tudo que Deus desejava e desejou e deseja é que nós tenhamos com Ele conexão, relacionamento. O que Ele fez, amado? Nos amou primeiro. Sabe o que nos atrai? A força poderosa da atração de Deus para conosco?
o seu amor. Ninguém resiste ao amor de Deus, e Ele provou nos amar, dando primeiramente o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse vida eterna. Ele está dizendo, eu te amo, mas Ele não ficou apenas de palavra, porque João diz isso, não ame apenas de palavra, mas em ações, assim como Deus deu o seu Filho, nós devemos amar. Ou seja, somos atraídos pelo amor de Deus, somos recebidos, aconsolados, criados por esse amor, porque Deus, na sua essência, Deus não se define como todo-poderoso. Deus se define como Deus é amor. Ele é todo poder? É. Ele é toda ciência? É. Ele é toda presença? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas Ele é amor na sua essência. Somos atraídos pelo seu amor, somos enlaçados pela sua bondade. Como está escrito, nem olhos viram, nem jamais subiram ao coração humano que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Ele está dizendo, Deus te ama e tem um plano de paz a respeito. E lá em Jeremias diz, só eu conheço os planos que tenho de vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança, pois eu sou o Senhor que estou falando. O que você faria na sua vida se você tivesse todo o poder? Quais eram as primeiras ações? Destruir seus inimigos? Deus um dia fez uma pergunta dessa para um homem, já imagina? O que você quer que eu te faça? Pode perguntar, Tiago. O que você precisar agora? Fez isso para Salomão. E Salomão diz, me dá sabedoria para governar o seu povo, Deus. É interessante. Me dá sabedoria para cuidar do propósito que o Senhor tem para mim. O seu propósito é eu reger, eu ser rei sobre o povo que o Senhor me entregou nas mãos, que era Israel. Então me dá sabedoria para lidar com eles. Deus diz, se você me pedir sabedoria, eu vou te dar todas as demais coisas. Nós não recebemos porque pedimos mal. Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem no seu próprio prazer, no seu próprio deleite. Salomão não pediu para ele, Salomão pediu para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus através da vida dele. E às vezes na nossa vida nós não estamos recebendo da parte de Deus, porque a nossa mente ainda é uma mente individualista, é uma mente desejosa e egoísta a respeito de nós mesmos. Mas hoje é o dia de quebrantamento. Deus quer que você ouça a sua voz. Eu quero terminar com a cena do Bruce, como finalmente ele se entrega. Vamos lembrar, quando vem a frustração na nossa vida, nós ficamos indignados e reagimos com raiva. Nós desferimos, como ele falou, eu não quero essa vida medíocre. E no final, o trailer ali que cortou, ela diz, então você está dizendo que a nossa relação é ridícula, é medíocre. E às vezes a gente está desprezando as coisas que Deus está nos dando, porque nós estamos invejando as coisas dos outros. E Deus diz, não despreze os pequenos começos. Sonhe grande, mas comece pequeno. Vamos lá. Faça uma oração, filho. Vá em frente. Use. Senhor, alimente os famintos e dê paz a toda a humanidade. E aí, que tal? Ótimo. Se quiser ser Miss América. Anda, Bruce. Com o que se preocupa mais? Grace. Grace. Quer que ela volte para você? Não. Eu quero que ela seja feliz. Custe o que custar. Eu quero que ela encontre alguém que a trate com todo o amor que ela merecia de mim. Eu quero que ela encontre um homem que sempre vai vê-la como eu a vejo agora.
pelos seus olhos. Isso é uma oração. Das boas. É boa? Boa! Eu vou cuidar dela agora. Quando ele foi curado, quando ele deixa de pensar em si mesmo e passa a pensar no outro. Sabe quando Jó, a sorte dele mudou? Quando ele parou de questionar a sua situação e passou a interceder pelos amigos dele. Esse é o momento na sua vida que Deus está dizendo: eu tenho planos de paz a respeito de você. E talvez você não está vivenciando, experimentando tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você continua pensando em si mesmo, ao invés de pensar naquilo que eu quero fazer através de você. Quem quer a vontade de Deus para a sua vida? Você está disposto a abrir mão de tudo? Porque Jesus diz assim: aquele que quer ser meu discípulo e não deixar tudo, não poderá sê-lo. A gente está tentando pensar em Deus como potencializador das coisas que eu desejo. É quase que o Deus para mim, talvez, para algumas pessoas, é o gênio da lâmpada de Aladim. Ele vai esfregar, vai fazer os pedidos e vai ser assim. Então Deus não é Deus, Deus é apenas um office boy para entregar as bênçãos que Ele imagina que Ele merece. Mas quando eu reconheço que Deus é soberano, que Ele é bom, que Ele tem planos de paz a respeito de mim, e que se eu pedir tudo conforme a sua vontade, essa é a palavra de Deus. Quer uma oração respondida? Peça conforme a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Conhecendo a Deus, conhecendo as suas escrituras.